estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. O Rio Grande do Sul está adotando um novo sistema de controle de apenados dos regimes aberto e semiaberto. Está em vigor, desde setembro do ano passado, a Lei 13.044, que regula a vigilância eletrônica de detentos. A Superintendência dos Serviços Penitenciários ainda faz testes com as tornozeleiras eletrônicas. Mas será esse dispositivo eficaz? Contribuirá na reinserção social dos presos? Para analisar o assunto, convidamos o autor da proposta, deputado estadual Giovanni Cherini, e a promotora de justiça Sandra Goldman Ruvel, que atua nas execuções criminais de Porto Alegre. Senhores, é um prazer tê-los aqui conosco no programa e eu começaria com o deputado. Deputado Cherini, como autor da proposta de monitoramento de presos, uma síntese desta lei. Em primeiro lugar, é um prazer, Marco Aurélio, estar aqui no espaço do Ministério Público, junto com a doutora Sandra Goldman Ruvel, é uma grande conhecedora, especialmente desse assunto, presídios, presos, leis penitenciárias, toda essa problemática que a sociedade muitas vezes desconhece e, o pior, muitas e muitas vezes não quer conhecer, porque tem medo do que acontece do outro lado do muro dos presídios. E pensa que, colocando ali dentro aquelas pessoas, alguns até dizem, vão apodrecer ali dentro. E, na verdade, não é essa visão, na nossa avaliação, a forma correta de se pensar sobre o sistema penitenciário. Nós todos deveríamos, como cidadãos, até porque a segurança pública é um dever do Estado e uma obrigação de todo cidadão, nós deveríamos conhecer e, mais, trabalhar muito para que aquelas pessoas que estão lá retornem para a sociedade como seres de bem. Esta, na minha avaliação, é a grande tarefa e é por isso que eu entrei nesse assunto do monitoramento eletrônico de apenados à base de tornozeleira ou pulseiras, como em alguns países já são utilizados. Nós apresentamos um projeto aqui na Assembleia, o governo acabou encampando esse projeto, aprovamos, é a Lei 13.044, e para acelerar o processo, nós colocamos na nossa perna, na minha perna, a tornozeleira, e com esse objetivo de demonstrar uma tecnologia que é desconhecida ainda por muitos, esta possibilidade. Eu sou um defensor da segurança pública com tecnologia e com inteligência. Não tem mais como você imaginar um país que tem, o Estado que tem aí 20 mil presos no semiaberto, que tem uma enormidade, é um exército de pessoas que estão saindo todos os dias para a rua, sem que haja um acompanhamento, um monitoramento dessas pessoas. Então, hoje, a tecnologia está avançada. Então, Israel sempre é o nosso grande exemplo de país que nos dá conhecimentos, por exemplo, o sistema de guardião, que está tão hoje falado em função das escutas clandestinas. Agora, as escutas, elas são necessárias. As câmeras de vídeo são necessárias para que haja uma apuração daqueles que não respeitam as leis ou que cometem crimes. Então, o monitoramento eletrônico tem essa visão, não só de alguém utilizar uma tornozeleira e dizer assim, não, agora está resolvido o problema da segurança pública. Não, é mais uma fórmula. Nós precisamos utilizar as demais fórmulas de tecnologia, que é câmera, que é alarme, que é o guardião. Hoje nós temos uma enormidade e o nosso sistema penitenciário não conhece uma câmera de vídeo. Não tem numa cela uma câmera de vídeo para acompanhar os presos dentro de um presídio. Então, é um caos, né? O senhor fez parte de um grupo de voluntários que fez testes com esse dispositivo. Eu gostaria que o senhor mostrasse aos telespectadores, né, o dispositivo, a tornozeleira eletrônica, né, e desse sua experiência nesses dias que o senhor passou com o monitoramento na canela. Eu usei uma semana
essa tornozeleira. Essa aqui não é a original, Sim. aqui é só uma réplica. E acabei indo em alguns presídios. Eu visitei 10 presídios no nosso estado. E a minha conclusão, talvez a doutora Sandra acompanha isso todos os dias, foi uma experiência de uma semana. Infelizmente, nesse sistema que está aí, o presídio é a escola do crime. Duvido que alguém passe por um presídio, tenha a possibilidade de recuperação. Então nós precisamos fazer alguma coisa diferente do que está sendo feito. Se todo dia você faz a mesma coisa do mesmo jeito e tem esse resultado, que é a criminalidade cada vez aumentando mais e os homicídios cada vez acontecendo mais, especialmente pelos presos do regime semiaberto, alguma coisa diferente nós temos que fazer. E aí, nesse sentido que nós utilizamos essa tornozeleira, uma experiência fantástica, porque de minuto em minuto foi registrado por onde eu passei, ficaram todos os registros desta minha caminhada. Eu andei, fui para Tenonoá, Erechim, Frederico Westphalen, Iraí, Espumoso, Soledade, Passo Fundo, Carazinho. Por onde eu passei, ficou registrado. Claro que nós teremos muitos problemas com a tecnologia, mas a gente tem que começar. Claro. Doutora Sandra, de que forma o Ministério Público Gaúcho recebeu o monitoramento via satélite de presos? Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite e parabenizar o Marco Aurélio pelo trabalho que vem realizando junto a todos os programas Conhecendo o Ministério Público. Muito obrigado. Gostaria de cumprimentar o deputado e enaltecer o seu esforço, a sua dedicação para a melhoria do sistema prisional, que é público e notório o caos em que se encontra, e saudar os telespectadores. É claro que, por ser um tema polêmico, e diga-se de passagem, não é um tema novo, e para nós, finalmente, ele veio a se efetivar, porque se nós formos examinar a situação do nosso sistema prisional, já em 2003, o Estado quer monitorar presos com tornozeleira. Veja, deputado, 2003. SUSEP quer testar pulseiras em 2007. Quer dizer, durante todos esses anos só havia referência e finalmente agora nós temos, ao que parece, a efetivação desse mecanismo. Na realidade, não há dúvidas que o nosso sistema prisional necessita de tecnologia. Veja que nós temos, inclusive, dificuldade de rastrear, monitorar e até bloquear o uso de celulares dentro dos estabelecimentos carcerários. Então, para nós, vendo do ponto de vista da fiscalização e um mecanismo de reintegração do preso à sociedade, nós estamos de acordo. E quando eu falo nós, é claro que não há uma unanimidade nem dentro da própria Comissão de Execução Criminal. Por exemplo, há promotores que entendem que uma vez que o preso já foi beneficiado com o semiaberto e o aberto, com a progressão, é porque ele tinha direitos, aptidões e, portanto, a tornozeleira, esse mecanismo eletrônico, seria um plus à pena. Porque, na realidade, não haveria uma fiscalização, haveria uma vigilância permanente e poderia ferir, de alguma forma, a intimidade dele. Mas a maioria entende que, realmente, a tornozeleira é necessária, porque é um mecanismo de fiscalização, isso se faz necessário. E se nós formos ver em termos numéricos, vejam, valores aproximados que nós temos, oriundos da SUSEP, são cerca de 15.952 apenados, albergados, no caso, em regime aberto e semiaberto no Estado. Mais aqueles que teriam direito à prisão domiciliar, que agora cerca de 433, mais em livramento condicional, 3.757. Totalizando cerca de 20 mil albergados que teriam direito, que se poderia fazer a utilização do monitoramento. Em termos de índice de fuga do semiaberto e do aberto,
o último dado que a SUSEP tem, o primeiro semestre de 2008, foram cerca de 3.476 fugas do regime aberto e semiaberto, o que totalizaria uma média de 573 entre 99 e 2008 e 1.768 do semiaberto por semestre. Então vejam o alto número de fugas para um déficit de 4.480 vagas para esses regimes. Claro, os números são interessantes. Doutora Sandra, a senhora entende também que a implantação desse sistema vai, de certo modo, diminuir as ocorrências envolvendo presos do regime semiaberto? Não há dúvidas. E por que eu entendo dessa forma? Porque no momento em que não há uma efetiva fiscalização, a prática de crimes é muito maior. Sem contar que nós já temos um sistema prisional que vem do regime fechado com vários problemas de superlotação, de falta de condições mínimas de atendimento aos apenados. Quando eles progridem para o semiaberto, e na realidade deveria ter todo um preparo para essa progressão e não há, eles saem do regime fechado e muitas vezes eles vão direto para o semiaberto sem as mínimas condições, ou, na maioria de suas vezes, em débito por aquele período em que estava no fechado, sendo protegido muitas vezes por líderes de facções dentro do sistema prisional, e quando sai, ele se vê obrigado a pagar, a dar o retorno por aquela proteção, por aquela segurança, sem contar que atuação com relação ao emprego, para os albergados, ausência de emprego, há uma dificuldade, o deputado sabe disso, da própria sociedade em empregar pessoas oriundas do sistema prisional. Então, aqui nós temos só para ilustrar. Desde 2013, eu acho oportuna essa referência para nós vermos que essa não é uma questão atual, já vem há bastante tempo. O crime cometido por quem cumpre pena. Com atestados falsos, presas viviam na rua. 2006, eles estão livres para assaltar. Tudo referência a crimes praticados por albergados do semiaberto e aberto. 2007, semiaberto, caminho para o crime. Claro. Então, não há dúvidas, Marco, que no momento que houvesse uma fiscalização mais efetiva, o número de crimes certamente diminuiria. Doutora Sandra, eu vou lhe encaminhar uma pergunta delicada, que é a seguinte. Nós sabemos da situação dos nossos presídios, da precariedade, da ociosidade dos presos, e fazendo um paralelo com a lei do monitoramento eletrônico, não poderia haver daqui para frente um incentivo à progressão de regime? Veja bem, nós entendemos, na realidade, o artigo 1º da lei é bem claro, o uso do monitoramento eletrônico para determinados casos. A tua pergunta me faz entender que haveria um incentivo do fechado para o semiaberto. Certo. Em termos de progressão. Na realidade, existem requisitos para que o apenado progrida do fechado para o semiaberto. Se ele não efetivar esses requisitos legais, não é o fato de existir o monitoramento eletrônico que vai incentivar essa progressão. Por isso, deputado, que a primeira vez que nós nos encontramos, eu fiz referência que o monitoramento não tem relação direta com a superlotação, porque nós não podemos, por exemplo, um albergado do semiaberto, pelo fato de não existir uma colônia penal, ou do aberto, pelo fato de não existir albergue na sua comarca, e usar o monitoramento, trabalhar durante o dia e dormir na sua casa. E desta forma iria diminuir as vagas e a progressão, o número de progressões aumentaria. Isso não, nós entendemos que isso é ilegal, é inconstitucional, uma vez que existem pré-requisitos e
o Estado não pode legislar em termos de legislação federal, deveria haver uma emenda. Então, com relação à superlotação, nós não vemos uma vinculação direta. Certo. Não podemos utilizar o monitoramento eletrônico como uma forma de prisão domiciliar. O artigo 117 da LEP é bem claro para os casos de prisão domiciliar. Claro. Deputado Cherini, quando o senhor pensou no projeto de lei, o senhor estava pensando na ressocialização dos presos? Não há dúvida nenhuma de que nós precisamos encontrar algumas fórmulas para a mudança de cultura. Eu acho que hoje, no meio da sociedade, no seio da sociedade, a visão cultural é de que a prática, a tática, seja a tática da guerra, aonde você tem que ter cada vez mais brigadiano, cada vez mais policial, e do jeito que está indo, nós vamos precisar ter, quem sabe amanhã depois, um policial para cada cidadão, porque a criminalidade é uma dor, é uma doença que ataca as famílias hoje, é uma espécie de epidemia social. Nós, quando vamos levar o nosso filho no colégio, a gente fica com medo de parar na frente do colégio, porque às vezes estão assaltando na frente do colégio. Tem pessoas que têm verdadeiro problema para sair à noite, não saem à noite, estão fechados. O cidadão está num regime fechado hoje, em casa. E grande parte, imagina assim, a doutora Sandra disse aqui, 20.142 pessoas estão na rua hoje. 20.100, isso é mais do que a maioria dos municípios do Rio Grande do Sul. Isso representa um exército de pessoas que estão na rua e que, qual é a confiança que a sociedade tem nesse cidadão? Não há nenhum tipo de ressocialização. Eu passei em 10 presídios. 2 deles eu vi os presos trabalhando com as cuias lá em Frederico Westphalen e vi em Soledade o pessoal em Espumoso, uma pequena horta, que 2 ou 3 trabalham naquela horta e mais nada. Eu vi. Claro que quando vão apresentar os números, se apresenta números incríveis de recuperação, de programas internos nos presídios, mas que o resultado é muito pequeno. Eu fiz pesquisa dentro dos presídios com os agentes penitenciários e eu vi de 1 a 10% o índice que me deram de recuperação daqueles presos que estão lá. Então, há um sistema falimentar dessa cultura da guerra, que vem desde o tempo que é onde o cidadão disputava as coisas, era na luta. E hoje nós estamos diante de uma tecnologia incrível. Os presos estavam usando GPS esses dias, cavando um buraco, eu não me lembro agora qual é o estado que mostraram, uma matéria, cavando um buraco, usando GPS, os presos usam celular. O celular é um troço impressionante, tanto para o bandido quanto para a autoridade policial. Falando em tecnologia, deputado, o senhor acha o dispositivo eficaz? Porque há quem diga que nós poderemos saber aonde o preso está, mas não saberemos o que ele está fazendo. E outra pergunta que eu lhe encaminho também, a questão dos custos para o Estado. Olha, as pessoas se educam pelo amor ou pela dor, E nesse caso, não é tão doído assim você carregar uma tornozeleira e saber que tu está sendo monitorado. Só isso já inibe o crime, porque ele vai saber que se ele passou por um determinado lugar e ali aconteceu um crime, ele vai ser o primeiro suspeito nesse crime. Então, até porque a sociedade, quando está escrito lá, sorria, você está sendo filmado, as pessoas se cuidam. O que as pessoas fazem dentro do elevador, por exemplo, quando tem uma câmera e quando não tem, é uma diferença enorme. Porque o cidadão é acostumado a fazer as coisas escondido. Infelizmente, isso faz parte da cultura
do nosso povo. Escondido pode. Se for a olho de todo mundo, não pode. Então, essa é talvez uma cultura que nós vamos ter que imprimir, essa cultura da tecnologia, do GPS, da câmera, do guardião. Né? Quantas pessoas se cuidam no celular hoje para falar, ó, está sendo gravado. Ou até marcam um horário para se encontrar, para não falar no celular determinadas coisas. Então, é claro que com a tecnologia vão aparecer outras fórmulas inteligentes, só que está provado que os presos, de maneira geral, não desenvolveram na sua infância a sua inteligência maior. Porque se eles tivessem desenvolvido sua inteligência na infância, nós teríamos coisas muito piores do que estão acontecendo hoje. Só que 20% dos crimes no Rio Grande do Sul não se descobre quem cometeu. E quanto vai custar cada preso? Porque é planejado dentro do presídio. Qual é o custo de cada preso? O custo, ele é elevado ainda. Ele é caro. Porém, não está massificado. É como o celular. Nosso celular custava R$2.000. Hoje um celular custa R$1, zero. Não tem custo nenhum, às vezes, o aparelho. Só tem o custo a ligação. Ele precisa ser massificado. Né? Então, hoje é R$600, R$700 por mês por preso. Mas, na medida que usar, por exemplo, o Estado fizer uma licitação para contratar 1.000 presos, para 1.000 presos, já esses R$600 pode vir para 400, para 300. Certo. Depende muito da massificação do uso. Até porque é uma tecnologia nova. É como a televisão, quando lançaram a televisão plasma, depois LCD, né? Era uma pressão, hoje já tem liquidações aí com preço lá embaixo. Por quê? Porque na medida que vai massificando a tecnologia, ela vai baixando o seu valor. Certo. Agora, quanto custa um preso no semiaberto? Quanto custa um preso no aberto? Fala-se no regime fechado que custa 2.400 por mês um preso. Não sei, porque os números no Brasil, infelizmente, não são confiáveis. Alguns falam em 2.000, só que o secretário de Segurança, o secretário de Justiça e Cidadania do Estado, nos disse aqui na Assembleia que um jovem na fase custa R$5.100. Custa o valor de um jovem estudar nos Estados Unidos. Esse é o sistema. E recupera que jovens aí? Pois é. Doutora Sandra, eu sei que a senhora atua na área criminal, mas quanto à intimidade do preso, doutora Sandra, não poderia haver também aquela questão de discriminação? Eu só gostaria antes de fazer um adendo ao que o deputado falou com relação aos crimes que eventualmente poderiam ser praticados com o monitoramento eletrônico. Veja bem, a prisão domiciliar não é a solução mágica, porque muitas vezes, até pela tecnologia que existe atualmente, um determinado apenado, dependendo das suas condições, basta ter um celular, uma internet, telefone na sua residência, ele não precisa sair de lá para cometer crimes ou então para ser o mandante de determinados delitos ou geralmente envolvendo o tráfico de drogas, sem contar que muitas vezes nós temos que fazer a diferenciação se o monitoramento eletrônico se encontra com o executor do crime ou com o mandante. Então existem todas essas situações que obviamente serão levadas à discussão. Com relação a este questionamento, Marco, eu entendo que se nós examinarmos o estado em que se encontra o atual sistema prisional, e aqui eu trouxe algumas fotos que nós, da Comissão de Execução Criminal, tiramos das centenas de fiscalizações que nós realizamos, dos regimes aberto e semiaberto aqui de charqueadas. Para a câmera. Veja aqui, nós temos no IPEP presos comendo no banheiro. Um preso que fez o seu dormitório em cima de uma patente por falta de lugares para dormir dentro da própria galeria. Aqui os presos praticamente dormindo um em cima do outro. Aqui no regime semiaberto do feminino, as apenadas com
dormindo no mesmo local onde comem. Quando elas se retiram para ir para o pátio, por exemplo, entram os ratos, as baratas, para acabar de comer o que sobrou. Aqui a mesma situação, o banho geralmente frio em chuveiros dessa natureza. Tudo isso em decorrência da superlotação, principalmente. E o que um cidadão, uma pessoa, porque ele é um ser humano, por mais que tenha cometido crime, eu não sou daquele time que tem que, como diz a pessoa, tem que machucar, porque ela cometeu um crime, ela tem que pagar por isso, mas em condições humanas. Isso é desumano. Exatamente. Na realidade, nós entendemos que o simples fato de se submeter a um processo penal já é um estigma atualmente na nossa sociedade. O próprio contato com o sistema prisional já traz toda uma carga. É claro que o monitoramento eletrônico não vai melhorar essas condições. Para essas condições melhorarem, nós precisamos da atenção dos políticos, como tem sido dada pelo deputado, de um maior investimento em termos financeiros, de uma maior atenção da sociedade que deve se conscientizar do retorno desses presos que acabam delinquindo. Agora, o monitoramento eletrônico, como fiscalização, se tu me perguntar, tu prefere passar o dia nessas condições ou ter condições de trabalhar, mas utilizando o monitoramento? Com certeza a última resposta. Ok, então, senhores, sabemos que o assunto é palpitante, é polêmico, mas nosso programa está chegando ao fim. Agradeço mais uma vez a gentileza do deputado Cherini em participar do nosso quadro e também a doutora Sandra Ruvel, que atua nas execuções criminais em Porto Alegre. Nós vamos ficar por aqui e na próxima semana voltaremos com mais um assunto de interesse no Conhecendo o Ministério Público. Até lá!